Esse é o Método Stiling, o podcast que vai levar a sua empresa ao digital. Hoje estou muito feliz, estou com um convidado que eu sou fã. Eu fui no Cúpula Summit em 2023, vi muitos palestrantes, e aí eu comecei a seguir alguns, e comecei a, inclusive, descobrir que é um colega de música, e o Daniel Claudino. Esse cara, ele é... né, eu conheci ele, e foi chamado comumente como Claudino, é o nome dele de comercial. Ele é autor do livro A Natureza do Mercado Imobiliário. Ele trabalha com empreendedorismo, formado em administração pela UNB, com especialização também em planejamento de marketing, design de serviços, direito, negócios imobiliários, instituições e toca gaita de boca. Esse que é a famosa harmônica. Estou muito feliz aqui. Até quero começar com uma frase que eu tirei. Eu fiz a minha lição de casa do teu livro. E eu fiquei emocionado quando eu vi. Eu queria te dizer que o teu livro fez eu descobrir um novo hobby, que é olhar arquitetura. Eu não era tão ligado, por mais que eu trabalho com marketing digital. Essa frase ficou na minha cabeça, que é do Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que ele fala que a arquitetura é a música congelada. Então, com essa introdução, queria me apresentar. Meu nome é Eduardo Ribeiro, sou fundador da Arconel Marketing Design, e eu queria que você fizesse aí a sua apresentação. Bem-vindo ao podcast Método Stiling. Estou muito feliz. E o que mais me chamou na atenção na época, um dos trabalhos que eu estava fazendo era com uma imobiliária, a gente fazia captação de imóveis, e a tua palestra foi muito forte sobre essa parte. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua história, se apresentasse. A gente tem todo um tempo legal para o pessoal que está escutando e vendo a gente, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Vamos lá, eu vou dentro da fronteira do profissional, e é o que interessa quem for assistir, tentar explicar por que eu tenho alguma condição de contribuir com conhecimento no que diz respeito ao mercado imobiliário. Eu vim de telecomunicações, não vou falar sobre isso, mas ele me levou, quando eu saí, eu falei, cara, eu queria ter uma experiência no exterior, e aí eu fui trabalhar numa empresa que fazia gestão de marcas da Audi, Oriente Médio. Então, fui para Bahrein, ou Bahrein, como se fala no Brasil, trabalhar a convite de um colega meu. Meu inglês ele tinha limitações que complicavam, né, o meu trabalho lá, ainda que tivessem muito brasileiros, e eles mesmos me recomendaram ir para um curso de inglês de uma escola de Oxford, na Inglaterra, na cidade de Oxford, não na universidade. E lá eu tive a oportunidade de ter um primeiro choque, assim, Eduardo, com a ideia de mercado imobiliário. Eu nunca tinha olhado para ele, mas de repente eu estava vendo um país que estava sendo, naquela época, né, há 20 anos, aterrava o mar para poder construir prédio. Então era o boom de lançamento para eles. Eles pularam do feudalismo direto para o século XXI. Lá nunca teve, inclusive, telefonia pública, né, orelhão. Nossa. E de repente eu vou chamar assim com um certo erro, né, semântico, de que o feudalismo ele se deu só na Europa, em termos técnicos históricos. Mas uma coisa assemelhada ao feudalismo, população muito pobre e a concentração muito, muito grande de renda dos petrodólares, fizeram com que o país percebesse que, acabando o petróleo, eles teriam que ter um país para outro fim. Então, eles começaram a patrocinar a Fórmula 1. Eu tenho até imagens lá, eu no Grande Prêmio de Fórmula 1, consegui até entrar no Fórmula 1, que o Felipe Massa correu. Ferrari? Não, eu era um carro, na verdade, de exposição, né, que estava ali e que não podia entrar, mas aí eu já estou assumindo um pequeno delito que eu fiz na minha juventude. Mas eu faria igual, eu vi a McLaren do Senna em Gramado e eu fiquei bem louco para também fazer a mesma coisa. Não sei se é a verdadeira, mas impressiona muito, né? E depois, pedindo aqui a produção, aqui representado pela Ketra, depois, se quiser passar imagens aí para o podcast, né, das histórias que eu estou contando, para na edição aparecer, pode ficar interessante. Mas o que é irrelevante é que, ao ter esse choque, essa experiência, eu acho importante, né? Todos nós tivemos alguma epifania, algum insight que nos fez mudar, virar a chave de profissional em algum momento. Que me fez virar para o mercado imobiliário foi o fato de que, como eu dizia, eu estava em Oxford, que é uma cidade velha, Londres, uma cidade velha, que todo mundo morava de aluguel praticamente. 60% morava de aluguel. E não tem mais lançamento imobiliário lá. E o outro era só lançamento imobiliário para poder acomodar uma população de turismo. Eu falei de Fórmula 1, mas lá eles também deram uma ilha para Shakira, por exemplo,
para que ela pudesse ter lá. Ele começou a criar uma série de shows, eventos esportivos, como hoje fala-se muito de futebol naquela região, né, figuras esportivas conhecidas, aí, como Neymar, para citar o brasileiro. Eles começaram a investir em turismo e começaram a construir bastante. Então, todo esse cenário me fez pensar, cara, como é o mercado imobiliário no meu país? Por fim, quando eu fui voltar para trabalhar naquela empresa, a empresa tinha falido. Nossa. E aí eu não tinha para onde ir. E aí eu fui lá olhar o jornal e as vagas que tinham mais disponíveis lá era para ser corretor de imóveis, justamente para vender aqueles lançamentos. E eu falei, cara, eu vou trabalhar com o mercado imobiliário sim, mas em outro formato, vai ser no meu país. E eu me propus, eu falei para mim mesmo, cara, eu vou para o Brasil, né, era a época da superávit das commodities, né, 2003 mais ou menos. Eu vou para o Brasil para ser o maior estudioso do mercado imobiliário, principalmente no que se diz respeito ao setor de terceiros, né? Ou secundário do mercado imobiliário, ou terciário do setor econômico, que é o de prestação de serviços, para o mercado imobiliário. E aí foi quando eu comecei a estudar, entre outras coisas, como você citou, como funciona a captação de imóveis. Então, eu sou um cara que eu estou com 46 anos, fiz graduação, pós-graduação em vários, eu posso explorar esses temas aqui, design thinking, direito imobiliário, entre outros, mas, sobretudo, eu me percebo mais como autodidata, né? Eu usei mais o que eu estudei nesses 2 livros que eu escrevi do que propriamente o que eu aprendi em algum centro universitário. O que eu tô curtindo desse livro, eu tô quase no final, ele chegou no finalzinho de janeiro aí, né, meados, e eu tô vendo muito rápido, porque ele é muito gostoso a leitura. É um livro de história, um pouco, é uma história comentada, isso deixa muito interessante. Sobre Londres, eu tô indo para lá em março, e é uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, eu tenho visto muito vídeo, eu nunca fui para Europa, depois a gente pode até gravar um outro pós isso. A gente olha no Rio Tamisa, um lado um castelo medieval e do outro lado arranha-céus, assim, aquele contraste de... E como que é isso lá? Até me chamou a atenção, assim, como é que eles fazem um plano diretor lá? Não sei se tu chegou a... Porque você comenta bastante no livro sobre plano diretor, da parte da favela, por exemplo, ali também tem essa parte. Mas tu chegou, assim, como é que eles organizam uma cidade, que é uma cidade orgânica, pelo que você comentou no livro? Vou dizer orgânico ou é planejado? É orgânico, né? Me parece orgânico, eu não tenho essa informação, tenho quase certeza que é orgânico, até porque ela é muito antiga, né? Inclusive nela que começou a primeira e a segunda revolução industrial, e que, inclusive, no capítulo do livro, e parabéns, realmente a gente fica muito feliz mesmo quando alguém lê o livro com cuidado que você está lendo. Londres, ela vivia uma realidade, né, da primeira revolução industrial, onde você morava a 15 metros de uma chaminé extremamente poluente. Então, essa lógica de plano diretor, inclusive, nasceu muito lá, justamente porque não cresceu desordenadamente. Falando da atualidade, lá tem hoje um processo mais de gentrificação, que é outro tema, inclusive, que a gente aborda. Então, às vezes, você vai ver bairros mais gentrificados do que propriamente modernos. Eu estou falando das áreas mais antigas. É óbvio que você vai ter prédios novos, centros comerciais, você vai ter uma pequena Wall Street ali. Então, eu não conheço tão bem Londres, para ser bem sincero, porque eu fiquei mais retido naquela época em Oxford. Oxford, legal. Uma coisa que você me ensinou, que até era a primeira vez que eu falei, assim, a galera ria um pouco de mim pelo nome diferente. Você me ensinou por que eles chamam pé direito. Eu acho que isso aqui é uma das coisas que eu anotei aqui. Esse termo pé direito tem a ver com pé de árvore, é isso? Isso. Eucalipto? Assim, a gente tem que tomar cuidado com a origem de certas expressões, principalmente porque a gente, no Brasil, tem muita questão da tradução, tem a questão você vê que a própria palavra estendido e estender é a mesma matriz, mas um se escreve com X e outro com S, por conta da migração portuguesa, o encontro com o índio. Na maioria das cidades tem nomes indígenas, né? Nós também curtimos uma rede, então a gente tem muita influência de várias culturas, cultura africana. Então, a origem dos termos, ela sempre vai ser um pouco oculta, um pouco questionável. Se um antepassado nosso pode levantar do túmulo e falar, cara, não foi bem assim a história, não. Mas a história mais aceita, sim, é essa. Ao contrário do que se imaginava, você tem o pé esquerdo e o pé direito. Não, o pé que se refere é um pé de uma árvore, né? Um pé de planta. E quando ele é direito, quando ele nascia mais reto, ele servia de parâmetro para fazer a referência à altura do teto. E hoje a gente sabe mais, né, com aspectos da psique humana em relação ao seu ambiente, né? Estou falando aqui de arquitetura. A ciência e a arquitetura
que é humana, na verdade, ela não é exata, ela é voltada para o ser humano. Como é agradável quando a gente mora em locais que tem mais iluminação, mais entrada de luz e o pé direito mais alto. A gente nasceu, né, para ser mais livre, né? Então, esse tipo de conforto é proporcionado pela arquitetura, e aí sim pelo pé direito, ele precisava daquela referência. Para se criar um padrão nas primeiras construções, habitações, se usava essa expressão pé direito. Mal comparando, você vai pensar ainda em termos de mercado imobiliário em Inglaterra, lá se falava o senhor da terra, ou, no inglês, landlord. Land, né, de Disneyland, de tudo que tem lá em Aracaju, que é a cidade de onde veio a Kétra, tem a Farolândia, que é desse land, da terra, terra do farol. A Land quer dizer da Terra, por isso... Tomorrowland, Terra do Amanhã. É o Lorde da Terra. E por que eu estou falando do Lord Land? Porque até hoje, quando você fala assim, como é que é lá na Inglaterra, como é que você fala... Na Inglaterra não, perdão, no Canadá, em Toronto. Se você chegar assim e perguntar assim, como é que é proprietário em inglês? Como é que é o nome do proprietário do apartamento? Como é que se traduz? É landlord. Então, é uma coisa medieval. Você vai usar expressões medievais. Quando você, literalmente, é como se você chegasse aqui Você deve estar num estúdio comercial, provavelmente alugado. É como se você fosse referir quem que é o senhor desta terra que você está alugando. Então, tem muitos termos, assim como o pé direito que você perguntou, que a gente, por uso e costume, vai mantendo, mas ele é até meio anacrônico, né? Ele é meio descontextualizado da época que a gente vive. Isso é muito interessante que você está entrando nesse termo, porque foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade de aprender quando eu estava fazendo um projeto com uma imobiliária lá de Niterói. Esse projeto era de captação de imóveis, então a gente tinha uma imobiliária de locação, que o nosso lead qualificado não era aquela pessoa que é o locatário, é a pessoa que quer alugar, sim o dono do imóvel. Eu lembro que o seu Luiz Cláudio, que é um advogado, ele educou muito a gente nisso. Ele disse que alguns lugares chamavam de senhorio, mas o termo que a gente utilizava lá na comunicação era conseguir locadores, que seriam pessoas, proprietários de imóveis. E isso, até queria aprofundar contigo, foi o que mais me chamou a atenção, porque você me ajudou muito com a estratégia na tua palestra. Uma visão um pouco diferente. Ontem mesmo eu dei uma palestra aqui na minha cidade, falando de imóveis, e o pessoal ainda não tem muita cultura. Isso para cidades menores, onde a concorrência de captação não é tão grande, mas não tem a cultura de fazer um trabalho de captação. E eu queria que você comentasse um pouquinho alguns pontos que eu achei interessante, a importância da imobiliária hoje como alguém que é um divulgador, aqueles pontos que você comentou na tua palestra, se pudesse fazer um breve resumo, porque isso que foi o que o grande impactou. Como que você acredita que uma imobiliária pode se parecer atraente para locadores? Então, naquela época em que a gente teve essa palestra, se eu não me engano, foi em começo de 2023. Né, estamos em 2025. Curitiba. Em Curitiba, em 2 anos, muda-se o cenário, mas não radicalmente, ainda há uma escassez de estoque para alocação de imóveis. Eu acho importante quem estiver assistindo aqui, o seu podcast ou esse corte, que primeiro entender o cenário. Muitas vezes a gente tem que sobreviver, somente. E depois que a gente sobreviver, a gente vive. O que eu quero dizer com isso? Se você tem muita fartura de imóveis para locação, você tem que captar, aumentar seu estoque, fazer o melhor trabalho de divulgação. Se você tem um cenário de escassez, que eu vou explicar mais adiante, você tem que se conformar em fazer o melhor e também ajustar suas contas, repensar suas metas, porque daqui a pouco você vai estressar a sua equipe. Por que o Eduardo, que era tão bom captador, captava 10 imóveis por mês, hoje está captando só 1? Provavelmente não é culpa dele, do mercado. E o que explica isso? A gente teve um desencontro entre a produção e entrega de unidades habitacionais com a finalidade de locação e a demanda que cresceu. A demanda se explica, e aí eu traduzo em números, o último PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, ele teve um gap de 12 anos, normalmente de 10, por uma questão orçamentária. No governo, na época, não pôde fazer e foi feito mais recentemente. E mostrou que de 18,3% para 21,1%, você aumentou o número de pessoas com intenção de morar de aluguel.
que representa esse percentual que parece pequeno? É um percentual muito grande. Por quê? Para que uma coisa cuja média é 18,3 vá para a média 21,1 em tão pouco tempo, é porque não 3% a mais resolveram morar de aluguel. É porque, nessa época, 40% das novas gerações estão preferindo morar de aluguel do que no seu próprio imóvel. Isso tem vários fatores. Não é preferir porque o cara não gosta de dinheiro. Eu sou um exemplo de uma pessoa que compra imóveis eventualmente, faz algum tipo de investimento e mora de aluguel. Porque eu sou muito móvel, eu vivo em vários lugares, eu me mudo a interesses profissionais e pessoais. Então, eu estou sempre alugando imóvel. É uma preferência, não significa que eu não junte dinheiro, que eu não compre imóveis. Eu não compro imóvel para fim de moradia. Ou porque a outra geração também não tem capacidade financeira. É um cenário, né, que a gente vive hoje. É um paradigma novo. Era difícil comprar imóveis há 30 anos atrás. Do ponto de vista de cenário, né, você tinha um problema da moeda, uma série de outras coisas que eu não vou me aprofundar agora. Mas hoje não, você tem uma relação da renda do jovem para a aquisição dos imóveis, do preço do metro quadrado, que dificulta mais ainda a compra dele. Então, ele vai morando de aluguel. Um outro fator, Eduardo, eu não vou me estender, eu tenho 200 fatores aqui para citar, é que você tem a vontade dessa nova geração de morar bem. Perceba que você mora melhor de aluguel no curto prazo. Por quê? Se você pagar um aluguel em qualquer cidade, vou dar uma média genérica aqui, né? Se você pagar R$2.000 de aluguel em determinado bairro, você tem que pagar R$6.000 aproximadamente de prestação deste mesmo imóvel. É 3 vezes mais em média. Depende da entrada, dos juros, do bairro, blá, blá, blá. Mas você tem R$2.000 pagando de aluguel para morar bem. E se fosse para comprar 6 mil por mês, 6 mil eu não tenho, eu quero morar bem hoje. Se eu for comprar um imóvel que caiba em R$2.000 por mês de prestação, eu vou ter que morar muito na periferia. Uhum. Então, isso é visto até no livro do Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, a fluidez. O jovem, ele tem mais a ambição, contato com a internet, ele conhece melhor as cidades do mundo, sem ter ido, mas tem vontade de ir. Hoje é possível financeiramente ele fazer um intercâmbio, ele viajar, ele morar em outros locais. Então, ele não tem mais essa raiz que a gente tem. Então, faz com que os mais jovens prefiram morar de aluguel. 40% hoje... 40% dos jovens querem morar de aluguel. Preferem morar de aluguel. Imagina que a demanda de aluguel aumentou de média de 18 para 40, na verdade, porque as novas gerações estão querendo morar de aluguel. E, ao mesmo tempo, diminuiu-se. Se você perguntar aí para pegar fontes como a CEBIC, que é muito, muito boa, a própria Brain, Inteligência no Mercado Imobiliário, nas pesquisas, os jovens eles preferem não só morar de aluguel, mas eles também eles encontraram um cenário onde os lançamentos imobiliários tiveram uma certa redução, né? E os lançamentos que foram feitos, as pessoas que compraram para uso próprio. Uhum. Era comum, depois de 2003, até 2012, você teve um boom de lançamento onde muita gente comprou para investir. Quem compra para investir, disponibiliza para aluguel. Então, o que aconteceu, em resumo, diminuiu-se o estoque disponível para locação e aumentou-se a demanda. E hoje você tem um cenário realmente de muita dificuldade de captação de imóvel e disponibilidade. Um indicador que você pode olhar, eu comparei naquela palestra que você viu de Toronto com o Brasil, é o tempo em média em que o imóvel é alugado. E isso é pendular. Em Toronto, por exemplo, estava muito difícil alugar, agora já está demorando mais para alugar o imóvel porque a demanda diminuiu e a disponibilidade aumentou. Isso está acontecendo no Brasil. Dos últimos lançamentos que foram feitos, metade praticamente estão sendo vendidos para, de novo, investir, para pessoas que estão investindo e disponibilizar para aluguel. Então, a boa notícia é que este ano ainda e no próximo, você vai ter entregas habitacionais, unidades habitacionais para essa locação, e isso vai equilibrar. Eu estou me estendendo aqui, mas é importante dizer... Sim, não, mas está muito bom. Multifamily também é uma tendência, é uma realidade nos Estados Unidos. Você tem uma única matrícula, um único prédio que é uma única matrícula. E você aluga todas as unidades para famílias. Por isso, multifamily, é uma unidade só para muitas famílias. Na verdade, para a nossa realidade, talvez o termo hotelerização, ou seja, transformar em hotel unidades habitacionais, seja mais próximo. Você vai ter algumas entregas de serviço, você vai ter alguma coisa para poder atender a demanda. Empresas tradicionais como a RV, ela criou alugo. Para quê? Para poder alugar para aquela população. Nem tudo até a construtora
perceba, Eduardo, está construindo, vendendo 70% das suas unidades e mantendo 30% para aluguel, enxergando essa relação. A gente já teve no Brasil, a relação era, você ficava feliz com 2,5% de retorno de aluguel, ou seja, pega o valor venal, o valor de venda do imóvel, aplica 2,5%, se for 1 milhão vai dar 2.500. Hoje já está 6 mil, que é uma taxa de retorno que você tinha só com imóveis comerciais. Então você vê que o aluguel está ficando, tendo seus preços pressionados. O que eu acho que as imobiliárias que têm que captar imóveis devem fazer, uma vez que compreendeu esse cenário que eu descrevi? Perfeito. Elas devem investir na sua marca, no seu conhecimento de marca. Poxa, Claudino, mas eu estou fazendo ações, como é que eu faço? É publicidade? Também, se você tiver um budget para isso. Mas tem coisas mais, vamos dizer assim, artesanais e mais baratas. Por que você não pega um Eduardo, por exemplo, e convida ele para dar uma palestra sobre mercado imobiliário, investimento, se vale a pena imóvel ou outro fim para renda? Por que você não faz coquetéis, cafés, envolve a sua comunidade? Eu quero citar uma imobiliária aqui, a Justo, de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. São Leopoldo, legal. Sou de Justo Porto Imóveis. Alegre. Sou natural lá de você lá. tem o Gustavo Justo, que ele faz um trabalho de envolvimento no calendário cívico da comunidade muito forte. E o que ele está pedindo ali? Nada. Ele está fazendo um corpo a corpo, um olho no olho, um institucional, ele faz a Justo crescer, e ele cresce hoje devagar, mais lento do que poderia crescer em outro cenário. O que vai acontecer no final do ano? Essa é a mensagem que eu queria passar, Eduardo, e no ano que vem. Quando alguém, enfim, quiser deixar um imóvel para vender, porque foi entregue, vai deixar onde? E quando alguém quiser alugar, vai alugar onde? Então, trabalhe a imagem, trabalhe a comunidade, trabalhe o relacionamento, fidelize os seus já clientes, porque você está preocupado com quem não está entrando na sua festa, mas cuidado com os convidados que podem sair por falta de atenção. Com certeza. Então, preocupar-se com a sua base e com a sua imagem num período que é de seca mesmo, e faz parte. Né? No livro eu escrevo lá, do petróleo de 70, hiperinflação. Imagina uma imobiliária com dinheiro dos outros e vem o Collor e confisca aquele dinheiro que nem era da imobiliária. Passamos nós, imobiliaristas, por tudo isso, sobrevivemos. Então, não tem por que se preocupar. Nós estamos num cenário muito favorável, tem bônus demográfico ainda a nosso favor. O que a gente tem que fazer é ter paciência e pensamento estratégico. O que eu posso fazer hoje para povoar a mente dos clientes que amanhã vão poder voltar a deixar imóveis e alugar imóveis? Muito interessante. E aí eu queria te perguntar um pouquinho nessa tua experiência de captação. Você consegue criar alguns grupos de investidores, tipo, qual é a idade, qual é o perfil, se é homem, casado, mulher? Tinha alguma persona que vocês trabalhavam? Naquela época, né, eu estava com um projeto junto com a cúpula do Rodrigo Werneck, né? Não sei se ele vai ver, mas fica sempre um abraço aqui, porque o Rodrigo Werneck para mim é uma referência, né? Não só para mim também. Não só como profissional, como elemento humano. Quem tiver a oportunidade de conhecer vai saber que ele é um ser humano ímpar. E naquela época, eu não estava com uma consultoria fazendo trabalho para imobiliárias. Naquela época do estudo, eu estava com a cúpula em projetos. Foi por isso que até que palestrei lá. E naquele momento, a gente não tinha estruturado essa visão de grupo de investidores. Isso aí sempre foi uma coisa que aconteceu de forma coletiva. Engraçado, você me perguntou uma coisa que não me perguntaram. E agora, fazendo uma reflexão, a gente teve bairros no Brasil, como Anália Franco, em São Paulo, ou como Águas Claras, no Distrito Federal, em Brasília, que eles fizeram aquele boom de lançamento, né? Era fácil pagar a prestação, a correção era baseada em INCC, não era mais aqueles juros, era independente da Selic. Então, eu me lembro que eu via de tudo, cara. Era como se fosse uma febre. Sabe aquele bairro que aparece um restaurante bacana, aí todo mundo vai e fica naquela fila? Aquela fila, Eduardo, ela vai ter pessoas que são médicos, dentistas, empreendedores, funcionários públicos, advogados, todo mundo come. E na época que se criou a cultura de investidor aqui no Brasil, a gente perdeu uma oportunidade, você me fez refletir sobre isso. A gente não estruturou isso. Tudo que é fácil nos faz, nos deixa acomodado. Verdade. Nos atrofia. Então, a gente não precisou criar isso. Né? Agora, mais recentemente, tem fundos de investimento que podem atrair esse tipo de perfil, mas, assim, é uma coisa que eu vou procurar saber, tá? Eu não sei te responder com propriedade. Como é que é o perfil do investidor? Se ele tem algum recorte de idade, de geração, se ele tem recorte regional, se ele tem recorte dentro até da profissão.
Mas eu acho que faltou isso mesmo. Você fez uma reflexão muito importante. Uhum. Eu vejo assim, por isso isso no recorte da vida do Eduardo, como opinião, eu vejo muito pessoal que está indo para a terceira idade, aí eles compram apartamentos. Eu digo porque eu também moro de aluguel e não pretendo comprar, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, por uma questão de trabalhar com marketing digital, então a gente às vezes pode ter essa flexibilidade de poder estar se mudando sem ter que ficar... Mas eu percebo muito isso, assim, a maioria das pessoas que me alugam são pessoas, assim, professor aposentado, o outro é um advogado também que já se aposentou. Só que isso é um recorte muito pequeno, porque se for ver, eu fiz 4, 5 locações, 6, se for muito, na minha vida toda. Então, eu trabalho muito olhando para isso, a gente vai tentando buscar entender melhor essas dores, né? Mas a gente vê muito assim, aqui na minha região, bairro Coral de Lages, a gente vê assim, alguns senhores, cabelo branco, eles têm os prédiozinhos e eles vivem de aluguel, eles fazem aquela locação informal ainda, né? Cidade de menos de 150 mil habitantes existe isso. Porém, esses caras numa cidade maior, eles seriam um alvo fácil também, né, de violência, né? Então a gente tem essa questão, né, tanto do que pode acontecer de o cara botar o seu WhatsApp pessoal para fazer um anúncio e ter esse desafio, como também essa questão de que a imobiliária pode sim estruturar e talvez trazer pessoas mais... que a gente entra em outra série, que a gente entra na questão de perfil de locatário, né? Quem que vai trazer para esses imóveis que alugam, né? E até com isso, eu queria te fazer uma pergunta em relação à sua visão estratégica da imobiliária trazer mais atrativos para quem... Exemplo, para esse proprietário de imóvel não querer fazer sozinho. O que tu vê assim como uma vantagem que uma imobiliária pode oferecer tanto de marketing digital quanto de estrutura, né? Boa. Primeiro, confrontar algumas coisas, né, antagônicas, né, dependendo do setor. Você trouxe aí, né, o empreendedor do mercado imobiliário sem ser imobiliarista, aquele cara que gosta de construir. Eu tenho um colega assim, ele vai construindo, ele mesmo vai alugando. A gente tem, por exemplo, os italianos no estado de São Paulo. Você tem uma cultura herdada, né, passou de uma geração para outra a cultura do patrimonialismo. Você, como acumulando patrimônio, como meio de vida. Esses caras não tem jeito, eles se profissionalizaram nisso e eles são pouco representativos, né? As pessoas que ainda querem deixar seu imóvel para alugar, eles ainda são maioria. Você tem Salvador como caso excepcional, 77% das pessoas, isso é uma pesquisa que a minha amiga Lourdes, mandando um abraço para ela também, que presidiu uma rede de imobiliárias lá na região, fez, e ela tirou esse número, 77%, o cara compra o imóvel, deixa para alugar e não é por imobiliária. É um número muito ruim. Diferente de outras cidades, como Marília, do meu amigo o Roberto Borghetti da Toca, ou em Passo Fundo, você tem lá em Passo Fundo grandes imobiliárias numa cidade pequena, ou a própria Ivan Negócios Imobiliários, que é um case nacional do Vinícius. Você tem cidades menores com grande número de imóveis intermediados. Então, é uma questão cultural local. Agora, uma solução para essa baixa estoque é justamente isso que você trouxe. Se imagina que o imobiliarista, corretor, o dono de imobiliária, ele tem um know-how ali, Eduardo, muito grande, que é a informação de balcão. A informação de balcão, o que é? O cara vai à sua imobiliária, cara, eu queria alugar 2 quartos nessa região que tivesse uma vaga de garagem. E mais um outro detalhe ali, estou tentando simplificar. Aí o cara fala, não tenho, e ele vai embora. O cara que aluga o imóvel na sua imobiliária, às vezes você nem pega todos os dados dele. Ou o cara que chegou a visitar um imóvel, às vezes a sua atendente não coloca ali por que ele não alugou, que é uma informação importante, que às vezes é uma reforma de um reparo no lugar, que se o proprietário fizer, passa a aumentar a liquidez daquele imóvel. Se a gente não anota nem esses dados de quem visitou imóvel e alugou imóvel, a gente vai anotar aquele caso em que a pessoa bateu no balcão e nem foi visitar porque não tinha aquele imóvel? Não vai. Se você anota ali e descobre que em 3 meses 20 pessoas procuraram imóvel de 2 quartos naquela região com uma vaga de garagem, você tem uma informação importante. Você tem um dado importante, demanda reprimida. Se há demanda reprimida, e você mede isso, você consegue fazer uma parceria com esse construtor que você descreveu. Cara, constrói aqui este imóvel, até entro com você levando dados, vendendo a unidade, mas também alugando a unidade,
de repente você não tem tanto dinheiro para investir, mas você pega um percentual menor. Mas o mais importante, você ajuda a orientar o que deve ser construído, a partir do know-how que você tem. As empresas mais ricas do mundo são notabilizadas como tal em função da sua capacidade de reunir dados e transformar em informação. Nossa, muito interessante. Então, peraí, eu só vou até perguntar de novo. Então, vamos pegar assim: a gente tem a construtora e tem a imobiliária de vocação. A pequena construtora. A pequena construtora. Então, ela pode fazer uma parceria com a imobiliária de vocação para botar tipo uma landing page, um Google Forms, ou o próprio CRM às vezes aceita isso, para todo mundo que ir lá procurar imóvel. Eu quero alugar um apartamento próximo à Universidade do Planalto Catarinense. Acontece muito aqui na minha cidade, tal. Aí a pessoa vai lá e anota, pega o cadastro. Isso vai gerar uma lista e depois vai dar indicadores de onde as pessoas estão mais procurando imóveis para alugar. É isso? Isso. E o balcão, ele virou digital. Você falou bem. Uma landing page. No balcão eu vou lá tentar alugar um imóvel e eu posso anotar no CRM. Não precisa da interação do cliente. Mas e se ele for no site, entrar lá e procurar? Cadê aquela prática que tem em outras indústrias do tipo, não encontrou o que você queria? Escreva aqui, a gente encontra para você. Sim. Então, a gente precisa... O dado está na nossa cara. O dado está na microeconomia, né? No empreendedor setorizado. O mercado imobiliário não tem 5 grandes players nacionais, né? 5 grandes players, melhores pronunciando, nacionais. O que eu quero dizer com isso? Você vai comer, você tem uma rede de franquias diversas, McDonald's. Você vai comprar um carro, você vai ter a Ford, a Fiat, a Chevrolet. Você vai comprar um telefone, você tem Vivo, Claro, TIM. Cadê esses grandes players? Qual o nome deles? Não tem. Alguns tentaram, não conseguiram. Por quê? Porque você prefere, Eduardo. Você pode usar um relógio da Apple, um tênis da Nike, que foi desenhado no Vale do Silício, em São Francisco, mas você não se importa de que ele seja fabricado em Taiwan. Mas você não vai deixar o seu imóvel com um cara que mora em Miami. Você vai deixar o imóvel numa imobiliária do bairro, nem da cidade. Aquela que tem know-how de cobrar, que tem clientes e que no seu subconsciente você está ali. Cara, se der errado alguma coisa com o meu imóvel, eu bato na porta do cara. Como é que eu vou bater na porta do cara de uma empresa que fica em São Paulo ou que fica nos Estados Unidos? Então, mesmo franquias americanas que atuam no Brasil, elas precisam de um franqueado local, que tenha o conhecimento da região para atendimento e avaliação. Se você tem esse cenário, você tem a informação com você que grandes big players, sendo redundante, que grandes empresas e big players têm na região. Então, todo mundo quer essa informação. É uma pena que nosso colegiado de empresários, pequenos empresários do mercado imobiliário, não até se organizem melhor para poder utilizar essa informação a seu favor. Um dos fatores que gerou fricção, que fez eu ser contratado, até por um lado, às vezes uma coisa, de um desafio, uma oportunidade, você foi em Big Player, foi a chegada da Quinto Andar na cidade. Aquela plataforma de locação, inclusive existe alguns problemas de fricção entre o usuário e tal, mas é a ideia de ser um Uber praticamente da locação. O que é a tua opinião sobre... Existe mais plataformas como essa? Tá decolando isso na tua experiência? Aqui na minha cidade não chegou ainda, onde eu moro, né, plataformas desse tipo de marketplace. Mas a gente vê alguns portais imobiliários fazendo muito essa intermediação, né? Você fez um link muito bom. Justamente o Quinto Andar entrou porque não tem informação estruturada no Brasil. Então, ele mesmo, com capital, venture capital, que foi aportado nele, faz com que ele tenha a condição de produzir sua própria informação através de pesquisas, através de um grande volume de negócios, de leads. Ele consegue dimensionar e começar a usar essa informação própria. Foi a nossa incompetência enquanto microempresários que deu espaço para aparecimento, mas mesmo assim não prosperou. A ideia do Quinto Andar era... Quando começou, o Gabriel, isso eu até tive a oportunidade de falar diretamente para ele. Que legal. Há 12 anos atrás, ele falava que ia acabar com a intermediação. E ele não está errado, cara. O Uber, e aí vem a lição. Eu acho que o Quinto Andar foi muito bom, foi muito importante para o mercado, porque nos ensinou a trabalhar. Você alugava imóvel em 7 dias. Burocracia,
estresse, dor de cabeça, incerteza. Você acha que vai entrar naquele imóvel, não pode entrar mais porque apareceu outro, porque o proprietário, porque aquilo outro. Hoje não. Se você tem uma Credipago que surgiu, né, do meu amigo Jardel, também deixando um abraço para o Jardel, que depois foi vendido para a Loft. Se você tem uma empresa desse porte hoje, se você tem um DocuSign, se você tem um widget que você consegue colocar no site para colocar um agendamento, todas essas automações das imobiliárias surgiram de startups que ofereceram seu serviço para o mercado imobiliário e equiparam o imobiliarista comum, o imobiliarista de Piracicaba, a ter uma empresa que se equivale em termos de velocidade de locação. Hoje você consegue alugar imóvel no mesmo dia. Ela fez com que essas empresas e o imobiliarista junto construíssem uma imobiliária melhor para o mercado e para competir. E funcionou. As imobiliárias prestam melhores serviços, alugam mais rápido, tem garantia, né? Quando eu falei Credipago, é porque você aprova o seu cadastro no CPF ali rapidamente, num valor amigável. Então, a Quinto Andar ela era um produto mais financeiro, ela tinha ali um produto por trás de garantidora, né, para poder aprovar o seu perfil rapidamente e alugar aquele imóvel. E garantir de fato, né, porque inadimplência poderia, né, numa entrada, num volume desproporcional de pessoas que não têm capacidade de pagar aluguel, poderia dar um problema para o Quinto Andar. Então, o que ele fez foi ser uma imobiliária mais tecnológica, que tinha uma ambição que não foi alcançada, ela está mais setorizada, uma outra cidade do Brasil, mas principalmente São Paulo. Mas no resto do país, se você olhar lá no interior do Rio Grande do Sul ou lá em Aracaju, você vai ter imobiliárias praticando inovações muito positivas para o cliente final que foram tragas pelo Quinto Andar. Inclusive, o efeito Quinto Andar fez a gente desenvolver a gente chama aqui de oferta isca, porque a gente trabalha com embalde marketing, que é aquele conteúdo tão bom que a gente consegue trocar ele por dados, né? Então, a pessoa recebe o conteúdo, a gente pega o e-mail dela, pega o nome dela, troca. Então, eles têm uma ferramenta, não sei se ainda vai estar no ar, mas a gente conseguiu fazer uma versão regional dela, que é uma calculadora. Então, eu tenho, por exemplo, um imóvel no bairro tal, próximo à praia, tem tanta garagem e tal. Ele dá uma ideia de quanto que eu posso botar para alugar. Eu posso botar para alugar por 3 mil, por coisas assim. Então, nós fizemos a seguinte estratégia. A gente fez uma parceria com o órgão que fazia pesquisas e a gente criou uma ferramenta usando o WordPress, onde a gente tinha isso regional para uma cidade, e aí a pessoa preenchia, descobria que seu apartamento pode ser por 3 mil reais, e isso caía para um gerente de captação, que ele entrava com um pitch já, sabendo como é que era o imóvel, dizendo, olha, se a gente fizer um bom trabalho de divulgação, a gente manda o nosso filmmaker, a gente manda os nossos fotógrafos, a gente vai fazer tráfego pago aí para o teu imóvel, a gente pode captar daqui a pouco um bom contato que pode pagar 3.200 para você, né? Ou 10% a mais, 3.300. Então, o que eu gostei muito da chegada dessa é porque ela profissionalizou na parte digital. A gente pegava muita imobiliária, que o recurso de identidade visual, de marketing digital que ela tinha, era fazer postagem no Instagram, orgânica ainda, sem investimentos. E aí você vê uma empresa dessa, você começa, gera um certo ciúme bom. Então eu agradeço muito a Quinto Andar, porque ela realmente trouxe muita profissionalização no marketing digital no Brasil. A gente vê hoje imobiliárias que em portais investem em quantidades bem interessantes já financeiras, como em Google Ads, como em tráfego, né? E aí eu queria falar um pouquinho de posicionamento de captação de imóveis. Como que na prática funciona? Qual é o caminho que esse captador pode usar hoje? Os recursos que você trabalhou, assim, é o cara que vai na lanchonete, faz amizade? Como é que é isso na prática? Essa alegoria que você trouxe aí, ela tem que ser sempre usada. O cara que você conhece na lanchonete, ele nunca vai acabar. É impressionante. Eu viajo muito porque eu uso muito recursos digitais, como o que a gente está fazendo aqui para poder conversar, e isso é inevitável, mas se eu puder, né, e eu poderei, a gente vai se encontrar em alguma cidade. É importante olho no olho, apertar a mão, dar um abraço aqui no Eduardo, e assim funciona com o cliente, funciona com o grande empresário, funciona com o ser humano. Mas tem algumas questões, alguns recursos digitais que você pode utilizar. Existem ferramentas melhores do que eu vou descrever já, tá? Há 2 anos atrás era essa que eu sugeria, mas eu vou dar só como um exemplo. O Google Maps, você tem algumas ferramentas ali que você pode investigar melhor. Você consegue colocar através de pins, é um pouquinho trabalhoso perto do benefício que dá.
Você vai pegar ali, baseado nos anúncios de imóveis desses portais, dessas imobiliárias, ou de portais verticais, onde tiver, como a OLX, o Imóvel Web, enfim, você vai olhar ali os anúncios. Então, eu estou na sua cidade. Na sua cidade, eu tenho ali, sei lá, 600 mil habitantes, em alguns bairros. E você vai mapear seus principais concorrentes e suas áreas de interesse. E vai colocar um PIN, através de uma planilha que você contabilizou, dizendo, ó, imóvel do prédio tal anunciado. Segundo, casa da rua tal anunciada. E assim por diante. Você vai colocando os imóveis ali, os PINs, né, o percevejo, dependendo da região do Brasil, é uma linguagem diferente, né? Fala de captação, indicação, angariação lá no sul. Então, esses PINs que a gente coloca ali no Google Maps, você coloca, por exemplo, só de preto, um concorrente seu, só de vermelho, outro concorrente, e só de azul, ou laranja, que você está cheio de laranja, já vi no pulso, no microfone, no blackout, você coloca em laranja a sua imobiliária. Quando você joga isso no mapa, você consegue ver, cara, aonde está tendo muito anúncio de imóvel, aonde não tem, qual que é a minha posição em relação à concorrência. Se você tem isso mapeado, você já consegue dar uma orientação aonde principalmente investir captação. Desde tráfego pago no Insta, que você consegue, com marketing performance, regionalizar, até a sua captação mesmo de rua. Você mandar os profissionais, você realmente investir um dinheiro na captação desses imóveis. Um outro recurso que eu acho importante para ser utilizado, que não é tão inovador, é a matemática. A gente faz campanhas, Eduardo, de venda. Se o cara, o time vende tanto, estou concorrendo a um carro. E a área comercial de locação é sempre uma balinha. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma coisa mais arrojada. Você tem alguns sistemas de indicação, né? Você pode adotar um aplicativo de indicação de imóveis, ou seja, quem entrar ali e indicar um imóvel, você remunera aquela pessoa. Isso existe, tá? Provavelmente você já deve ter usado. Mas a matemática por trás que eu quero abordar também. Captei o nome, uma startup de Floripa. Sim, eu conheci, inclusive, o dono lá, um cara muito, muito, inclusive, trabalhador. A Captei, por exemplo, você vai lá, aplica, mas o que vai atrair o cara? Você tem que pagar uma remuneração na indicação. O cara indicou imóvel, cadastrou, você já paga. Pô, mas como é que eu faço isso, Claudinho? Como é que eu vou captar um imóvel? Não sei se vou alugar e ainda já vou pagar. Eu tenho, não tem como explicar aqui, né? Dividir a tela tomaria muito tempo, mas existem uma matemática que eu fiz, um cálculo atuarial, que eu testei e até hoje não deu errado. Dependendo se você realmente recortar, olha, lembra da demanda reprimida? Quais são os imóveis mais procurados que eu não tenho? Eu vou pagar, por exemplo, R$300 por cada um que você me indicar. Por que eu tenho essa coragem de R$300? Porque eu fiz a conta do valor médio daquela intermediação, dependendo da cidade, 50%, 100%, e aí você começa a pagar esse cara já esperando que 70% daqueles imóveis vão ser alugados. 70% é modesto, porque você está captando a campanha, a regra, só para aqueles imóveis que você já sabe que você nem botou para alugar, já tem gente alugando, porque a menina do balcão ali já sabe, tem um cliente doido por esse imóvel. Então, você tem um baixo custo. Como é que eu calculo isso? Eu precisaria mostrar em outro momento, em outro ambiente, mas dá para você fazer uma conta dizendo, baseado nessas informações, o número de imóveis que você pretende captar, o perfil dele, o ticket médio dele e o percentual de intermediação, você consegue, por cálculo atuarial, imaginar quanto que você pode gastar naquela campanha. Eu ponho na minha fórmula e sai lá R$4.000. Aí você divide vezes 20 imóveis que você quer. Então você paga com a certeza muito grande que você vai recuperar na intermediação. E olha o ímpeto. Cara, você porteiro, motoboy, corretor, né? Se você me indicar aqui, você já tem R$200 na mão. Não tem que esperar se alugar. O cara vai correr atrás e vai te priorizar. E te dou mais 10% da intermediação quando alugar, que ajuda o cara a motivar a alugar. Mas, Claudino, eu fiz minhas contas aqui, alguém que está nos assistindo. Se eu fizer isso, minha intermediação é 100%, mas se eu pagar aqui para o gerente, para o balcão, imposto, sei lá o quê, e mais esses prêmios, eu vou ter que pagar 120% da intermediação de premiação, ou seja, vou gastar mais pagando comissão do que ganhando a intermediação, vai. Por quê? Eu faço essa provocação para todo mundo. Quando você vai comprar uma carteira de aluguel, se fala no Brasil de 12 a 18 meses. Se você está disposto a pagar de 12 a 18 taxas, melhor dizendo, você vai pagar 12 vezes 10% de taxa de administração para poder comprar, por que você não pode gastar 2 taxas de administração a mais para fazer uma captação orgânica?
Por que você não pode se prejudicar, sendo que os 3 primeiros meses, estou esticando aqui, 3 primeiros meses vão servir só para pagar a comissão e os prêmios que você prometeu na hora de alugar. Só que depois que ele tiver alugado no 4º mês, ele vai te dar um resultado no 5º mês, no 6º mês. E se você trabalhar bem e fidelizar ele, que é um outro tema, você pode ter ele 3, 5, 10 anos. Nossa, isso dá para fazer um baita de um programa de parceria, né? Então, isso realmente é uma conta que faz a gente pensar muito, renda extra, o potencial que a gente tem na mão, né? Aquela história do porteiro que às vezes vê que liberou o apartamento tal e pode estar ajudando a imobiliária. O desafio é que o cafezinho que era prometido nunca chegava, né? Então, Exato, esse que é... E na tua visão, assim, como que você vê as imobiliárias explorando essa parte digital, assim? Qual é a realidade que tem no mercado? Muitas usam o Tour 3D para dizer que são descoladas, mas assim, na prática, como é que está isso nas tuas andanças aí pelo país? Então, hoje a gente tem, depois no final, se você me permitir, eu quero comentar um pouco sobre a formação do dono de imobiliária. Com certeza, temos todo O o tempo proprietário aqui. da imobiliária, ele traz bons profissionais e investe na formação deles. Isso aí eu posso elogiar nossos imobiliaristas, mas na própria formação. É uma provocação que tem link com o que eu vou dizer. Às vezes a gente tem a ferramenta, Eduardo, e não sabe usá-la. A gente fala muito em plug and play, que é uma expressão em inglês para dizer que é só botar na tomada que vai funcionar. Isso é eletrodoméstico. Aliás, nem eletrodoméstico, né? Dependendo do eletrodoméstico, você tem que ajustar alguma coisa ali, configurar. E a gente tem essa preguiça no mercado imobiliário. A gente quer comprar uma solução que vai trabalhar por nós. Não. Nosso trabalho é insubstituível. O martelo não vai colocar um prego na parede sem sua mão. E eu sinto essa dificuldade no imobiliarista. Ele não sabe consumir tecnologia e marketing, de maneira geral. Então, quando você pega uma empresa excepcional como a Banib, do meu amigo Renato, que faz Tour 360, ele faz, salvo engano, até para Ricardo Eletro, ou empresas fora do mercado imobiliário, e quem sabe consumir, em que imóveis destacar, como usar, qual a repercussão disso no portal vertical, como isso pode virar, inclusive, por exemplo, ajudar na sua fala com o proprietário de imóveis para que ele justifique deixar o imóvel lá. Eu costumo falar para o proprietário, cara, eu vou fazer seu imóvel ser alugado. Como? Primeiro, você vai ter que entender o preço do mercado, e se for o caso adequar, a gente vai anunciar para um valor, mas vai ver o que vai vir. Mas eu vou colocar aqui você nas redes sociais. Você vai ter 20 mil visualizações. Às vezes, Eduardo, 20 mil visualizações você consegue com R$30. E é um argumento apelativo para o cara deixar o imóvel na sua imobiliária. Né? Outro argumento, se eu não alugar seu imóvel em 30 dias, eu não cobro mais taxa de intermediação. Ora, se você tem escassez de liquidez e você acredita que aquele imóvel tem demanda, você negocia isso, o cara vai deixar, porque beleza. Se tudo der errado, aliás, eu falo mais. Se eu sei que aquele imóvel tem perfil de ser alugado, em 30 dias você não precisa pagar a intermediação e eu passo a pagar o seu condomínio, IPTU e qualquer custa do imóvel. Então tá bom, vou deixar meu imóvel com você. Aí eu alugo em 5 dias. E aí consegue a exclusividade, que eles reclamam que é mais difícil conseguir hoje em dia, né? Dependendo da região, a gente pode falar de exclusividade depois, nem recomendo. Mas, de maneira geral, sim, é uma ideia simpática. Mas, para terminar, quando você fala de empresas como a Seller, de Belo Horizonte, do Guilherme Diamante, é uma empresa que tira... Ela faz através de inteligência artificial, ela consegue mobiliar, pintar, arrumar um apartamento vazio. Por quê? Porque se você vai vender um imóvel desse ou alugar, você vai pintar ou vai botar sua mobília. Só que a gente que não é quem não é do ramo, né? Que a gente que é do ramo sabe. Mas quem não é do ramo, ele não tem tanta intuição. Ele olha um imóvel assim, está meio velho, meio empoeirado e não aluga. E aí, o que vem a Seller e faz? Estou dando um outro exemplo. Falei da Banib, eu vou falar da Seller. Ele consegue mobiliar. Você fica impressionado como parece o imóvel real. E aí você negocia. Você vai querer que a gente já deixe o imóvel assim para você, tem um custo, ou você quer fazer, mas eu estou te dando dicas. Então, a inteligência artificial, essas ferramentas, elas são importantes. Mas o que está acontecendo? Vou citar até uma última aqui, a Laís, inteligência artificial, da Lastro, já mandando aqui abraço para o Ricardo, para o Tomás. Essas empresas, elas são muito boas. Eu já testei elas, só que eles precisam de implementação. Eles precisam que aquele sistema seja adequado àquela sua empresa, àquelas pessoas que trabalham, aos sistemas que lá existem, e ela também tem que ser configurada para atender a sua população local. Ela não é genérica. Ela é 80% genérica. Os 20% customizáveis, parametrizáveis, não estão sendo feitos pelas imobiliárias.
E é por isso que eu falei, eu preciso falar de educação do imobiliarista. Hoje as pessoas me pedem palestra para corretor, para isso, para aquilo outro. Eles vão muito em congresso, só que nos congressos ele olha ali uma palavra rápida e, pô, eu preciso desse sistema na minha empresa, vou mandar para o meu TI. Não, cara, você também tem que entender um pouco de tecnologia, não estou falando muito. Eu vou citar, já que você está com muito laranja na sua tela, o CIMI 360, Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. Já teve versões menores, mas a primeira nesse formato atual foi o ano passado. E o próximo vai ser em outubro. Lá eles fizeram uma coisa que eu me assustei. Eu falei, cara, isso não pode dar certo. Em vez de ter palestras, eles têm oficinas. Então, são 26 salas. É exótico, porque você chega lá, em vez de ser aquele feirão barulhento, todo mundo se acotovelando. O palcão gigante. Tem um espaço gigante, tem um domo bonito lá e tal. Tive até a oportunidade de palestrar lá, junto com o Werneck, junto com o Core do Zap, mandando um abraço para ele também, o Core Ulano. A gente teve a oportunidade de palestrar lá, mas a magia acontecia nas salas, porque eram 26 salas com temas bem verticais, que você ficava ali com grupos menores, 100 pessoas, com acesso ali ao palestrante, mas que lá são instrutores, né, porque são oficinas. Então, os instrutores tinham a possibilidade de realmente aprofundar aquele conhecimento. E tem vários temas lá, tem para corretores, tem para administrativo e tem para imobiliarista. O imobiliarista ele precisa ter conhecimento mínimo, Eduardo, para ter dúvida. O que é conhecimento para ter dúvida? Se você não conhece nada, você não tem nem perguntar, você não tem nem como avaliar. Agora, se você tem um conhecimento mínimo de marketing, mínimo de tecnologia, você desenvolve o que a gente chama de senso crítico. Você tem a sua intuição. O imobiliarista do Brasil ele é muito intuitivo, muito trabalhador. Eu sou apaixonado por esses caras. Esses caras são resilientes. Bancos quebraram, mas eles não. Imobiliárias de 80 anos, de 50 anos. Então, esses caras são especiais. Eu só, usando aqui o seu meio de comunicação, faço uma sugestão para eles que estiverem assistindo, que se aperfeiçoem, não se aprofunde. Mas não precisa se ocupar tanto com tecnologia e marketing, mas tem um conhecimento mínimo. E o CIMI e outras iniciativas podem prover esse conhecimento para que você saiba cobrar, saiba o que pedir. Você falou agora há pouco de inbound marketing. Será que esse cara sabe o que é? Se você falar inbound marketing ou remarketing ou outra coisa, outro termo para algum imobiliarista, possivelmente ele vai dizer que você está falando alguma perfumaria e que está tentando tirar dinheiro dele. Mas se ele entender os conceitos básicos e pegar alguns exemplos no curso de formação, ele não só vai querer isso na imobiliária dele, ele vai saber minimamente, somando com a sua intuição, que é muito forte, escolher se o Eduardo ou o Claudino é o melhor profissional para o que ele quer. Isso é muito interessante até para quem quiser ver aqui no canal no YouTube. A gente tem um vídeo do Cúpula Summit, onde a gente fez lá, eu e a Cami, minha sócia, a gente fez a participação, e eu tenho uma entrevista eu consegui uma entrevista com o Werneck. Eu como agência, eu conheci a Cúpula pelo programa de parceria do RD, então isso conecta muito com o que você está falando, como uma agência Diamond, a Arconel também faz parte do programa de parceria, e a gente começou a ver as iniciativas que as agências que eram mais nichadas. A gente é muito fã do mercado imobiliário também, estamos sempre buscando especialização nisso e encontramos lá. E o que o Rodrigo diz? Ele fala muito esse ponto que eu uso hoje como bíblia. O mercado imobiliário é muito forte, tem essa tradição que você comentou, e as agências ficam muito posicionadas, e inclusive a gente está todo dia recebendo aqui e-mail, prospecção ativa de ferramentas, porque a gente acaba sendo um interlocutor, um falso, né? Eu não gosto de usar esse termo guru, mas a gente é alguém que consegue dar nortes para as empresas. Essa empresa que me chamou ontem foi a Cepar. Eles contrataram a gente com a ideia de melhorar o social media, fazer as postagens daqueles cards. E hoje a gente tem rodando o RD Station Marketing, a gente tem Exact Sales, fazer prospecção ativa, que eles nunca esperavam que esse seria uma iniciativa de uma agência. Eles achavam que isso talvez teria que ser uma iniciativa de um TI, de alguma outra área, como tu comentou. Então o Rodrigo fala que as agências estão muito posicionadas, o mercado da IA está vindo aí, realmente está tendo uma canibalização também de agências, agências que estão fazendo o beabá e estão morrendo. Eu sei de colegas meus, mas a gente vê ao mesmo tempo que tem uma mega oportunidade aí que eu digo, galera, estudem ferramentas, porque dentro da imobiliária são um universo muito longe, talvez para o cara começar a aprender a fazer um fluxo de automação com qualificação de leads, que isso pode ser uma sopa de letrinha, como você comentou para alguém que é dono de imobiliária.
Então, essa questão é isso, ter essa agência é bem aquele conceito que a agência, às vezes, de turismo, ela não tem barco, ela não tem hotel, não tem, mas ela consegue estar conectando o viajante a esses tipos de serviços. Então, isso era uma coisa que eu achei muito legal essa tua visão, para a gente falar um pouquinho dessa parte de como que você vê hoje o posicionamento das agências no teu mercado. Cara, isso é uma pergunta, você está trazendo perguntas que nunca me foram feitas. Ótimo, adoro isso. Por quê? Porque você olhou o fulcro do problema, como, por exemplo, o estoque de locação, captação de imóveis. Ao mesmo tempo, você consegue sair do núcleo e ir para a borda, né? Começar a olhar aquilo que influencia o mercado, não só o mercado em si. E a agência ela é um stakeholder do que a gente está trazendo. A agência ela sofre um pouco do mal que eu te comentei, porque elas são impacientes. Eu fui gerente de marketing da Vivo há muitos anos, quando surgiu a Vivo no Brasil. Que legal. Fui em São Paulo. Era a Telefônica de Espanha, Portugal Telecom, um Roger Soler, um espanhol também muito bem quisto por mim, ele me levou para lá. E por que eu estou lembrando deles? Porque quando a gente consumia, a agência que atendia a gente era a África. Né? Quem é do meio de publicidade sabe, a África ela tinha uma sala inteira da Fiat, uma sala inteira da Vivo, e eles copiavam a mobília e o ambiente da empresa dentro dessa sala, para a gente sentir dentro da Vivo ainda, quando estava lá. Nossa. Era muito dinheiro investido para o cliente. E por que eu estou citando eles? Eles tinham pessoas versadas, preparadas, experientes, com formação e vocação para aquilo, para marketing, publicidade, e a gente brifava e pedia, sabendo as oportunidades, os limites das ferramentas da época de comunicação. Tudo isso que eu falei não cabe no mercado imobiliário. A gente está lançando uma pesquisa agora, a gente vai soltar esse ano, eu e o Rodrigo Bendelar, lá também do CIMI 360, que presidido aí pelo Heitor e pela Laura Kuzer. Esse grupo, eles abraçaram uma pesquisa que eu sugeri, que é qual o perfil do imobiliarista do Brasil? Quantos são advogados, quantos começaram já como corretor, quantos que são segunda geração, quantos que são de gêmeos ou de câncer? Como é que é o perfil desse cara? Qual que é a idade, qual que é a ambição, de onde ele veio? Você vai ver que é muito heterogêneo. Totalmente diferente da realidade que eu descrevi da Vivo. Você não tem, os imobiliaristas, pessoas que saibam consumir o seu trabalho. Eduardo, eu estou falando agora para o Eduardo. Você não tem. Então, o que eu vejo as agências todo mundo me pede, quero uma agência de publicidade, preciso. Só que ele não sabe ele estranha quando eu falo que eu vou pagar um FII mensal para você fazer uma determinada coisa, e ainda você vai ter que ter um cara na sua empresa contratado de marketing, porque ele vai fazer ali a rede social. Pô, mas eu estou te pagando para fazer as minhas artes, né? Faz uma arte para mim do Dia das Mães. Resume tudo as artes. Me faz a arte aí. Ele não sabe ele não sabe que tem que ter um posicionamento, que tem que ser feita uma dinâmica de arquétipos de comunicação, gatilhos de marketing, posicionamento. A partir desse posicionamento, você faz um brand, faz um enxoval, faz um manual de identidade visual, que é caro no começo, mas depois barateia, porque você só faz aquilo industrialmente baseado naquele planejamento já feito. Ele não acredita que tem que fazer rebranding da marca dele, aquela marca de 50 anos lá. Ele tem medo, né, ele tem apego emocional. Então, eles não sabem consumir marketing. O que eu sugiro para as agências? Elas são necessárias, elas são solicitadas. O tempo todo tem uma fricção, para usar uma expressão que você usou há pouco, mas o que eu sinto falta é do onboarding de uma agência. Hoje, uma agência, para entrar numa imobiliária, ela tem que educar o imobiliarista. Mas eu não quero, ele começou a furar as reuniões, que é muito comum, e botou o inteligentinho lá da equipe dele para cuidar disso, ou o filho. Não trabalho com essa imobiliária. Eu trabalho com imobiliárias que realmente queiram fazer o meu onboarding. Impressionante, Eduardo, como quando você diz não, as pessoas querem mais. Muito bom. Realmente essa questão da continuidade de projetos, a gente até criou um nome aqui. Os clientes que mais dão certo aqui na Arconel são os que a gente consegue ter a acabativa. Perfeito. Porque o índice de iniciativa, a primeira reunião é o pink e o cérebro, né? Vamos dominar o mundo. E na outra semana que vem já surge um outro problema, na outra semana, inclusive no meu briefing eu pergunto, e quem é que vai tocar o projeto comigo? De fato. Né? Porque as ideias são muito boas. E você tem disponibilidade de agenda para isso?
Eu vejo, assim, clientes que fazem um esforço muito interessante e a gente usa muito recurso de gravação hoje para conseguir validar cada curvinha que esse cliente fala, transcreve em texto, tudo para a gente conseguir extrair um pouco daquilo que ele fala. A gente trabalha focado em pequenas e médias empresas aqui, então a gente tem até alguns clientes um pouquinho maiores, mas o principal, que é o nosso dia a dia, é a pequena e média empresa. E a gente está usando muito esses recursos hoje, gravação de reunião, a gente tem uma IA que resume reunião, transcreve reunião, para poder estar fazendo isso. E esse podcast, o método Stilling, por que Stilling? Porque a nossa ideia é catapultar sempre as marcas através de inbound, outbound, atração e atrás, trazendo esses stakeholders, como o Claudino também, para o nosso mercado, para as pessoas verem o tanto de possibilidade que tem nesse mercado, mas isso que você comentou é, para mim, o principal, é o comportamento e a questão do compromisso com isso. Então, a gente tenta entender, assim, porque para muita gente o marketing ainda é uma fé, tipo uma religião. Vou fazer que vai dar certo, eu preciso fazer, se eu não fizer é feio. Então, e eu sempre busquei muito clientes que entendem que o marketing é tão importante quanto pagar a conta de luz da empresa. Não, e aí nessas tuas andanças, como você comentou que, né, você também, hoje está em Brasília, mas também teve moradia no Canadá, e tem bastante relacionamento com lá. O que o Canadá pode ensinar para o Brasil, e o Brasil tem algo para ensinar para o Canadá? Bacana, porque isso vai desmistificar essa ideia, né? O Canadá tem muito menos a ensinar ao Brasil do que o Brasil tem a ensinar para o Canadá. Olha. O Canadá, ele, por ter o MLS, né, aquele número, aquela rede, aquele sistema, que é americano, mas também foi para o Canadá, que permite você consultar todos os imóveis na sua base, fazer parceria com todo mundo. Essa facilidade faz com que o profissional, como eu disse em outra situação agora há pouco, ele fique atrofiado, ele fica acomodado. Então, como assim? Eu fui abordar uma corretora para mostrar um imóvel. Quando eu fui procurar outro imóvel, nem gostei do atendimento dela, eu fui obrigado pelo outro corretor que viu no sistema MLS que não trabalhava na mesma imobiliária, ele falando, olha, você já foi atendido por essa corretora. Nossa, de outra imobiliária. Você tem que continuar com ela. Então, beleza. Aí ele faz o acordo em 50-50. Para compra ou para alocação de imóveis, eles fazem parceria sempre. Parceria é uma coisa que, inclusive, eles têm a ensinar para o Brasil. Nesse sentido, o Canadá tem a ensinar ao Brasil. Mas aí tem um lado ruim. Lá os processos não são desenhados, os corretores prestam mau serviço, são poucos que realmente correm atrás e geram encantamento justamente por essa facilidade. Tecnologicamente, eles estão atrasados, né? Estranho isso, mas o setor específico, esse recorte, no Canadá é mais atrasado. A gente precisa ter aqui dispositivos de agendamento domingo para visita de um imóvel, processo por trás disso, a inteligência artificial, a análise cadastral relâmpago pelo CPF, essas ferramentas não tem lá. Muitos produtos brasileiros, inclusive startups brasileiras, poderiam estar e podem estar. Já faço um convite, estou à disposição para ajudá-los no Canadá. Então, tem coisas ruins e boas aqui, como eu citei, que a gente um país poderia mostrar para o outro. Agora, uma coisa boa que eu vejo lá de cultura dos corretores é que eu ia alugar os imóveis lá, ou até tenho interesse em comprar um terreno lá, Eduardo, e eles começaram a falar do 4-1. 4-1. 4-1. Aí eu nem sabia se eu estava entendendo certo, se era for, com por, com FOR. Até que eu perguntei para o cara, o que é esse? Toda vez que eu vou olhar um imóvel, você fala, você já fez o seu 4-1 hoje, Eduardo? O cara, mas o que é 4-1? Eles já têm entre eles a cultura do 4 imóveis de aluguel por mês e 1 de venda. É uma meta padrão. É uma cultura. Eles sabem que se alugarem 4 imóveis no mês, todas as contas estão pagas. Ou se vender um imóvel, a conta está paga. Se você fizer os dois, é para você quitar uma dívida, trocar o carro, juntar para dar uma entrada no imóvel. Então, o 4-1 deles é uma meta mensal deles. Pô, dá para fazer isso no Brasil? Não, é outro cenário, mas para cada cidade, para cada imobiliário, dá para você fazer um modelo seu de 4-1, que pode ser assim. Por exemplo, você já fez nessa semana aqui, Eduardo, seu 1-4-3, inventei agora, de improviso. O que é 1-4-3? É uma captação, 4 visitas e, por exemplo, 3 propostas. Então, você pode criar uma meta cultural, a linguagem é muito importante. Quando você dá nome às coisas, ela passa a ter um significado maior.
Você às vezes diz para um profissional, para um corretor, para uma agência, para um imobiliarista o que ele tem que fazer, mas se você batizar aquilo, ele passa a ter um significado diferente. Você Legal. começa... A linguagem é muito importante, né? Se você não tivesse o nome de certas cores, ou talvez você nem identificasse elas, né? Então, o que eu acho que o maior ensinamento que o Canadá pode trazer, deixando claro que eu acho que o Brasil é melhor, tem melhores profissionais, melhores imobiliários de prestação de serviço, tecnologia, processo, tudo, essa cultura da micrometa. Não é a meta do ano, na meta de venda, é a meta de você fazer pequenas ações que podem, no futuro, gerar grandes negócios. Show. Isso esse teu papo aí me fez pensar uma coisa, de outro segmento. A gente tem ainda, como clientes, a gente tem clientes que trabalham com lançamento imobiliário. E eles fazem aqueles plantões de vendas. Os plantões de vendas, a gente às vezes vê pouca circulação de pessoas. Qual que é a tua opinião? Que ainda funciona o plantão de vendas? As pessoas estão procurando essa central de relacionamento? Como é que está funcionando hoje isso? Então, isso me parece ultrapassado da forma como é hoje. Estou tendo cuidado de falar que me parece. Por que eu digo isso? Antigamente, quando você teve esses plantões ostensivos, como a gente entende hoje, ele passou a acontecer a partir daquele boom de lançamentos. Você tinha uma demanda reprimida no Brasil no século passado, por vários fatores que eu não vou explorar aqui agora. Passou a ter a alienação fiduciária, você passou a ter a estabilização da moeda, você passou a ter muito dinheiro circulante com as commodities primárias de 2003. Então, você teve uma condição econômica para construtores realmente lançarem muitos imóveis, e aí você tem esse super comprador. Isso fez com que o stand de vendas tivesse significado. A gente escuta muito isso, né, muito tempo nisso. A gente sabe daquele cara que nem é bom corretor, ele nem é bom corretor, estava no stand, passou um cara e falou, cara, eu quero 10 unidades. O cara, de forma passiva, quem fechou foi o gerente, e ele ganhou lá a comissão de 10 imóveis no domingo. O que acontece hoje? Hoje, o plantão e a presença do corretor, ele é muito mais para um efeito psicológico da relação imobiliária e construtora. Você tem que ter um volume grande de corretores, você tem que espalhá-los para mostrar a sua presença, a sua capilaridade enquanto imobiliária, e isso vira um poder de barganha. Olha, aquela imobiliária tem presença, tem corretor, tem quantidade. Força de marca mesmo. Mas ela ainda faz com que, eventualmente, tenha essas vendas acidentais. O que eu faria hoje? É uma opinião de quem não tem tanto aprofundamento, tá? Deixando bem claro. Mas eu tenho a sensação de que quando você sai para trabalhar, você automaticamente vira a chave. Às vezes você não quer, porque é um domingo, é um sábado. Mas você vira a chave. No momento que você está ali, você tem que trabalhar. Os ambientes desses plantões, eles são feitos para atendimento de clientes. A gente poderia ressignificá-lo. Muitas coisas que esses corretores poderiam estar fazendo lá não são feitas. Exemplo, eu estou lá num stand de alvenaria, com internet, com telefone, ar-condicionado, computador, mesa. Cara, eu vou fazer, e aí tem que ter treinamento, o meu planejamento semanal de captação, o meu mapeamento, um curso. Né, então, ele vai estar aprimorando, fazendo atendimentos, estudando, fazendo planejamento de captações, preenchendo informações de clientes que ele não faz durante a semana. Então, trabalho administrativo, estudo. Aliás, a regra das 5 horas, né, do Mark Zuckerberg ao Obama. 5 horas, pelo menos, semanais, você tem que utilizar para aprender alguma coisa nova. Fantástico. E sobre a parte de atrativos, você ainda acha que a imobiliária ou a construtora pode ter algum atrativo? Eu vejo assim, o pessoal, vai lá no meu tour, no meu plantão de vendas, vai ter um óculos que você vai poder fazer o 3D, vai ter uma maquete. Isso funciona ainda? Cara, a tecnologia, quando ela é usada por usar, ou seja, é uma novidade, eu quero contratar, ela costuma dar errado. Significa até brega você comprar uma coisa que você não sabe usar. Então, existem casos em São Paulo, e ela tem no estado de São Paulo, ela atua em várias cidades, eu me lembro que eles tinham ali um ambiente virtual que era fantástico. Você entrava ali num elevador e você via o elevador subindo, chegando no andar, e você entrando no apartamento com a realidade ampliada.
Isso é uma experiência que, por si só, é quase um mini parque de diversão, conectada com o seu business, que é construção civil. Então, isso vira até notícia. Isso não vende o imóvel em si, mas isso gera autoridade. Pô, o cara que faz um negócio desse tão bem feito, em Goiânia também tem, eu já entrei em um em Goiânia. Então, quando você faz uma coisa dessa, ela não é que ela venda direto, mas ela gera imagem, gera pauta, gera construção, percepção de marca positiva. O cara que faz bem, no dia que o McDonald's lançar uma pizza, vai vender. Eu não como McDonald's, mas quem gosta do Vai Big querer Mac saber como é que é. vai testar. Então, pelo dedo, você conhece o gigante. E quando você pega uma realidade ampliada, pega algum dispositivo desse virtual e faz meia boca, que o cara compara isso que ele viveu com a vez que ele teve lá em Orlando, ele vai ter na verdade, a marca vai ficar com uma percepção negativa. Então, a minha dica é fazer ou não fazer. Cara, se for fazer, faça muito bem feito, ao ponto que realmente encante todo mundo. Nossa, que aula, Claudino. Muito obrigado pela tua presença. Eu aprendi muita coisa contigo. Esse livro aqui eu recomendo às pessoas. O Ontem e o Hoje do Amanhã. Eu vi que ele tem são 2 edições. Eu vi no Amazon tem mais outro. Ou é o mesmo? Como é que ele é uma reedição? A natureza do mercado imobiliário virou uma série, né? No primeiro livro, esse nome está até mais em destaque, que é sobre empreendedorismo e gestão. Então, eu entrevistei vários corretores, vários imobiliaristas e vários fornecedores. Por exemplo, eu citei aqui pessoas da OLX, do Zap, da Loft, de empresas de Big Techs, para entender como funciona empreender no mercado imobiliário no Brasil. E, através dessa entrevista, eu criei clusters, né, de conteúdo, e aí eu distribuo ele no livro para que mas assim, ele é um livro mais para iniciante, o primeiro volume. Ele é um livro mais para a pessoa entender o mercado e, eventualmente, se você ler, você vai se identificar nele mais do que aprender, sendo bem sincero. Esse segundo, não, ele já foi uma pesquisa mais robusta que, como o nome sugere, conta como é que funcionava no Brasil e no mundo o mercado imobiliário nos seus primórdios, 10 mil anos antes de Cristo, até os dias de hoje. Analisa um pouco o cenário do hoje e cria insights sobre o futuro, de como deve ser, como vamos morar os nossos netos. Eu estou ansioso para chegar na parte das Smart Cities ali, que agora, né? Então, a gente lê, aí eu paro, vejo um capítulo, dou uma refletida, porque ele fala muita coisa. Essa parte do 10 mil a.C. realmente faz muita conexão com hoje. É isso que é louco. E eu queria te perguntar, assim, agenda para 2025. O que é teus projetos, próximos passos? O que você está pensando? O que você vê para esse ano que está vindo aí? Estudar, né? Tudo que eu fiz até hoje está entregue, então, para eu produzir mais, eu tenho que continuar estudando. Pretendo, hoje eu estou como advisor, né, conselheiro de algumas empresas imobiliárias, seja imobiliária, seja empresas do fornecedor do setor. Estou como ali um advisor. Mas uma vontade que eu tenho hoje, porque eu tenho mais tempo para isso, esse ano eu não vou escrever, não vou pesquisar, isso toma muito tempo, estar mais no palco. Eu quero, inclusive, eu não sou muito bom de pedir essas coisas, peço, inclusive, para o Eduardo me aproximar da RD Station, me indicar lá. Com certeza. E outros eventos que eu já palestro, mas eu queria estar mais no palco, eu faço palestras em company e também em grandes eventos, então fica até esse pedido aí. Pode falar com a minha assessoria, que eu estou com muito apetite para poder me fazer presente aí e transferir um pouco do que a gente aprende com esses estudos. Ótimo. Eu agradeço mais uma vez. Eu queria também te pedir para você, quem quiser achar o teu trabalho na internet, quais são os lugares que é mais fácil encontrar teus pensamentos, tuas postagens, se é Instagram, se é site. Enfim, deixa teus canais aí também. Eu vou deixar aqui no link, mas eu gosto sempre que você convide e dê um spoilerzinho do que encontra em cada lugar. Do meu site, danielclaudino.com.br. E minha rede social é onde, seja o LinkedIn, seja principalmente o Instagram, é onde eu mais atualizo ele diariamente, com insights, reflexões. E até aproveitando essa pergunta, por que eu ainda tenho site, né? Tem gente que não tem, ou rede social, eu nem sou muito de rede social. Rede social não é para vender coisas, nem o site é para vender coisas. Mas se você
corretor de imóveis, for falar com um cliente e sua rede social tiver só você jogando bola, bebendo e se divertindo, ele não vai construir sua autoridade. Esses canais de comunicação, normalmente, eles são vistos depois que a pessoa te conhece. E eles vão testemunhar a seu favor à medida que você trabalhar bem eles. Ótimo. Eu vi no teu site aí tem um blog também, né? Que você às vezes também faz. Dentro do site tem um blog e tem o meu @claudino78. Quem quiser me seguir lá, a gente pode bater um papo também. Então tá bom. Muito obrigado. Esse foi o método Stiling, o método que traz insights aí para levar a tua empresa ao digital. Hoje nós tivemos a presença aqui do Daniel Claudino. Quero agradecer mais uma vez. E a gente convida para seguir tanto o Claudino quanto o Arconel nas redes sociais e desejar para vocês todos aí que consigam sair desse podcast já colocando a mão na massa para algum insight que você aprendeu. Muito obrigado e até mais. Eu agradeço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.